Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Croácia sub-18 contra a seleção da Irlanda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção do Cazaquistão contra a seleção da Macedônia do Norte. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo mundo amistoso, temos a seleção do Kosovo contra a seleção de Comores. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Argentina sub-20 contra a seleção da Austrália sub-20. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção de Montenegro contra a seleção da Armênia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Bélgica contra a seleção de País de Gales. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Croácia contra a seleção da República Tcheca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Estônia contra a seleção da Noruega. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Ilha Faroé contra a seleção de Gibraltar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Itália contra a seleção da Moldávia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 12ª rodada, temos a equipe do Resistência contra a equipe do Deportivo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, primeira fase, quarta rodada, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Real Santander. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Criciúma contra a equipe do Vila Nova. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam.
E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Colomba Primeira B, abertura quadrangular, 5ª rodada, temos a equipe do Ulha contra a equipe do Patriotas. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Uruguai, a segunda divisão, a 5ª rodada, temos a equipe do Central Espanhola contra a equipe do Cerrito. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 2,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, a Copa da Colômbia, primeira fase, 4ª rodada, temos a equipe do Deportivo Cali contra a equipe do Quindio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.